Olá, ano, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui de novo para a nossa aula, hein? Da sequência da nossa aula. Olha, prometo para vocês, essa é a última aula de pós-modernismo e literatura contemporânea. Eu sei que vocês já estão um pouco cansados com essa matéria, né? Muita aula sobre esse tema, né? Mas, olha, eu quero que vocês entendam o seguinte, a gente está tentando seguir o PED, né, Plano de Execução Didática da DEPA, não é nosso, é do Sistema Colégio Militar, DEPA, está aqui o DEPA, prevê que no terceiro trimestre, na sequência didática 16, Literatura Brasileira Contemporânea, 10 aulas. E nós já tivemos no segundo trimestre, na sequência didática 12, 6 aulas. Então, o PET prevê 16 aulas. Nós estamos, acho que na 13ª ou 14ª, e vamos parar por aqui. Mas por que o PET prevê tantas aulas? Porque o assunto é muito extenso, né? Muita coisa, muitos autores, e aqui no PED está aqui, ó, detalhamento dos objetos do conhecimento. Aí, como está muito pequeno aqui, não dá para vocês verem bem, eu botei ele aqui grande, ó, detalhamento dos objetos do conhecimento. As tendências da estética da literatura contemporânea no Brasil, os principais autores contemporâneos, literatura comparada, diálogo com outros períodos literários. É isso que nós estamos estudando, não é, gente? Não é o que nós estamos fazendo? Observando isso aqui, os principais autores, comparando textos dessa tendência da nossa literatura contemporânea com outros textos anteriores. Vamos fazer isso hoje de novo. E, além disso aqui, eu estou vendo com vocês também questões de prova, né? E para que a gente veja na prática, né, como tudo está sendo trabalhado. E olha, gente, se não cai na prova, na nossa 7, e nem cai na 8, porque a 8 vai ser por itinerário, né? Mas aí tem a 9 vai ser centralizada, ou seja, vai ser uma prova para todo o sistema Colégio Militar na mesma prova, e não será elaborada pelo Colégio Militar de Brasília. Então, pode ser que, se não vier na 7, na 8, vem na 9, né? Numa prova centralizada, a gente tem que dar conta desse tema, ok? Então, por isso que é importante a gente tentar seguir o PET, né, para a gente ter condições de realizar essas provas. Ok, gente? Então, essa vai ser a nossa última aula para fechar. E hoje eu vou trazer para vocês uma questão de prova sobre essa literatura contemporânea. Muito interessante a questão. Eu achei um show de questão, muito bem trabalhada, muito bem elaborada, uma questão multidisciplinar. Vou colocar aqui no final dessa aula para vocês, e é bom que vocês vejam, para que vocês tomem conhecimento, né, de como aparecem essas questões em provas que vocês terão que fazer pela vida de vocês nos próximos meses, né? Vamos lá, então. Vamos recordar a nossa última aula, para que a gente não comece do nada, né? Para que a gente ganhe o rumo. Então, na última aula, nós falamos sobre nossos últimos autores, Ferreira Goulart, né? Que é um famoso da literatura contemporânea, e chegou a ser membro da Academia Brasileira de Letras, e ele é famoso porque a sua literatura tem um forte engajamento político e social, tem uma tensão ideológica e psíquica, né? E tensões vivenciadas pelo próprio autor, coisas parecidas assim com Guimarães Rosa, ou melhor, com Drummond de Andrade, né? Então, é um autor importante que nós vimos na última aula. E na última aula nós vimos também o Luiz Fernando Veríssimo, né? Que é um escritor que vive até hoje, um escritor importantíssimo, romancista, cronista, humorista, cartunista, né? Muito conhecido, e que ele retrata com muito humor temas banais do cotidiano. Sobre eles nós vimos questões de prova, né? E etc. E aí depois, também na última aula, nós vimos o Trevisan, Dalton Trevisan, que também está vivo até hoje, é muito importante, um escritor muito influente da literatura contemporânea, né? E ganhou o prêmio, inclusive, e nós vimos que a escrita dele é uma escrita sintética e contundente, a linguagem é concisa e elíptica, né? E a narrativa direta e ágil, as relações humanas e sua realidade degradada e cruel, é o que o Dalton Trevisan traz para nós, ok? Bom, mas nós não terminamos o Dalton Trevisan. Nós começamos, vimos alguns textos dele, né? E agora nós vamos terminar, vamos passar por ele, porque nós temos coisas importantes sobre ele, vamos dar uma sequência, então nós vamos retomar o Dalton Trevisan e seguir. Vejam só, uma questão de prova que traz um texto de Dalton Trevisan. Mas o texto não é esse texto aqui é do Jorge Amado. Então, vejam outra vez o diálogo
com outros períodos literários. O texto 2, que vai ser o dele, que é o texto 2. Então, para que a gente chegue no do Trevisan, que é o texto 2, vejamos o texto 1 e vamos ver o diálogo entre os dois textos numa questão de prova, de quando? Do Enem 2010. Então, vamos primeiro voltar lá na segunda geração modernista, na prosa de 30, e ler um texto do Jorge Amado. O texto é da famosa obra Capitães da Areia, do Jorge Amado. Logo depois, transferiram para o trapiche, o depósito de objetos que o trabalho do dia a dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram, então, para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 anos aos 16, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Então, só para nos localizarmos, né, no cenário, essa obra Capitães de Areia de Jorge Amado, a temática dela é um grupo de meninos de rua, que vão aqui dos 9 aos 16 anos. Né? Esses meninos vivem na região portuária de Salvador, vivem na rua. Então, aqui à noite, eles logo depois se transferem para o Trapiche. Trapiche é um depósito velho, né? No cais do Porto de Salvador. E esses meninos, eles viviam pela rua, cometendo pequenos delitos e sendo, né, vivendo à margem da sociedade. O líder deles é um menino chamado Pedro Bala, né? Então, aqui o Jorge Amado está colocando um pedacinho da vida, de como era a vida desses moleques de rua, né? Que foram para o Trapiche, o depósito velho, né? E dormindo pelo assoalho, por debaixo da ponte, e indiferentes à chuva, que às vezes lavavam, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, porque quando os navios chegavam, pode ser que tivesse alguma coisa para eles, né? Ok, gente, então esse aqui é o cenário do Jorge Amado em Capitães da Areia, na cidade de Salvador, capital da Bahia, né? Vamos para o texto 2, que é o nosso tema agora, do Trevisan, da Alta Trevisan. Aí ele traz no texto 2 o seguinte: à margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho engazeiro. Ali os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados, provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial, contentavam-se com as sobras do mercado. Vocês percebem, gente, o diálogo entre os dois textos? Esses bêbados de Curitiba têm uma vida semelhante aos meninos do cais do Porto de Salvador, né? Percebem? Então, aqui, se lá os meninos estão no cais do Porto, aqui em Curitiba, eles estão à margem esquerda do Rio Belém. Se lá era o Trapiche, o depósito velho, onde eles buscavam refúgio, aqui é o velho engazeiro, né? Debaixo da árvore. E eles são felizes, né? Curitiba os considera mais sagrado, provê a sua necessidade de cachaça e pirão, né? No trivial, ou seja, no dia a dia, nas coisas comuns, contentavam-se com as sobras do mercado. Então, as sobras do mercado sustentavam esses bêbados. E lá os meninos de Jorge Amado, as sobras também do cais do Porto, os navios que chegavam, traziam o resto de coisas que serviam para eles, ok? Então, a gente, de cara, já percebe esse diálogo entre textos de diferentes épocas. O texto 1 da segunda geração modernista, da prosa de 30, o texto 2 da literatura contemporânea, ok? E qual é a questão do Enem? Vejam a questão, então. Sob diferentes perspectivas, abaixo, né, debaixo de diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Nos dois textos, em ambos os textos, nós vamos encontrar o quê? Então, veja só, sob diferentes perspectivas, em cada um dos textos, os fragmentos citam um exemplo de uma abordagem literária recorrente, ou seja, que acontece muito na literatura brasileira do século XX. E nos dois textos, o que nós encontramos?
A linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens mais marginalizados, os narradores do texto, né? Ou letra B, a ironia marca o distanciamento dos narradores em relação aos personagens. Então, na letra A, aproxima os narradores dos personagens. A letra B, a ironia distancia o narrador dos personagens. A letra C, o detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social. O espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. A crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta nos dois textos. O que vocês marcariam? Hein? Tem respostas aqui que pode até confundir a gente. Né? Por exemplo, a letra C. O detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social? Não, acho que não. Né? O que vocês marcariam ou marcaram? Vejamos se acertamos. Letra D. O espaço onde vivem os personagens é uma das marcas da sua exclusão. Então, nós vemos aonde os meninos estão, onde os bêbados estão, são as marcas da sua exclusão. Por que não é a letra C, o detalhamento do cotidiano? Primeiro, há um trechinho do cotidiano, mas não chega a ser um detalhamento. Revela a sua origem social. A origem social, no momento, eles vivem uma condição de precariedade, exclusão social, né? Mas qual é a origem, nós não sabemos, né? Crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta? Não, eu acho que ela é indireta. Né? Mas, de qualquer forma, o gabarito do Enem, né, a resposta é a letra D. O espaço onde vive. Então, ali aparece perfeitamente o trapiche e, no outro texto, a árvore, né? O engazeiro onde os bêbados vivem embaixo. Okay? Então, gente, perceberam o tipo de questão? Perceberam o diálogo dos textos aproveitado para uma questão, mas não é essa que eu falei para vocês ainda, a questão mais interessante que eu vou mostrar para vocês está mais para frente, ok? Então tá. Passamos então por Trevisan, né? Dalton Trevisan, nós estudamos, foi mais um autor contemporâneo que nós conhecemos. Vamos adiante. Vamos no nosso livro, O Cereja, né? Página 580, o livro nos fala o seguinte: Marcelino Freire e o mini-conto. Opa, outro autor. Né? Passamos por Trevisan, Goulart, Veríssimo, agora vamos para Marcelino Freire. Marcelino Freire e o mini-conto. Uma das formas narrativas surgida nos últimos anos é o mini-conto. Você lembra do nosso TED? Tendências da literatura contemporânea no Brasil? Então, veja só, uma das formas narrativas, ou seja, uma das tendências surgida nos últimos anos é o mini-conto. Experiência narrativa difundida na década de 90. O mini-conto propõe ao leitor um instantâneo de uma situação, um flash de uma situação, ok? Então, está falando sobre o mini-conto, que é uma das tendências. Vamos ver um exemplo? Então, nós temos, no caso aqui, Marcelino Juvencio Freire, ele é de Sertânia, Pernambuco, nasceu em 1977, é um escritor brasileiro contemporâneo, ele atua nas redes sociais, ele tem curso de literatura, de produção de contos. Se vocês pesquisaram, vão ver que ele é muito atuante, ok? Alguns mini-contos de Marcelino Freire, e eu peço que vocês observem nesses mini-contos dele a prevalência do tema da morte. Não que sejam todos mini-contos, eu selecionei alguns interessantes e, casualmente, nesses que eu selecionei, observei que o tema da morte é um tema prevalente. Okay? Veja o primeiro. Conto Nanícono número 97, um mini-conto da Nanícono. Só para o corpo boiando morto, parou de chover. Então, se fala do corpo boiando morto, deve ser uma enchente, o rio está cheio, e aqui o narrador está conversando com o corpo, boiando morto, para dizer para ele, parou de chover. Tem o que interpretar no mini-conto? Não, não tem, é um mini-conto, é isso, é um flash. Aqui nós conseguimos construir um cenário? Sim, conseguimos construir um cenário à nossa maneira, com a nossa liberdade. Eu vejo um rio transbordando por uma enchente e um corpo vai boiando no rio. O que o narrador fala para esse corpo? Parou de chover. Parou tarde, né, gente? Porque o corpo já morreu, né? Então, o tema da morte está aí. Vamos ver outro? Conto Nanícono, no 99. Subiu aos céus depois que o avião caiu. Subiu depois que o avião caiu.
Dá para a gente construir um cenário com esse flash, com esse instantâneo? Dá, né? O avião caiu, alguém morreu. Morreu gente, né? E quem morreu foi para o céu, né? Então, subiu ao céu depois que o avião caiu. Nós temos o tema da morte e temos um instantâneo de uma situação. Não deixa de ser interessante, né, gente? Uma forma de um conto assim, instantâneo mesmo. Veja mais um. Se eu soubesse que iam chorar tanto, teria me matado antes. Opa, tem um diálogo aí, gente. Tem um diálogo com texto de outra época. Quem mata uma charada? Não precisa ser obrigatoriamente só de um texto, né? Pode ter mais de um texto de outra época com quem nós podemos dialogar. Alguém se lembra? Vocês lembram? Vocês já leram, já tiveram contato com uma obra chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que nós temos de diálogo entre os dois textos? Entre esse miniconto e a obra de quem? De quem? Do Machado de Assis, chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. E qual é o diálogo? Os dois narradores são defuntos. Né? Lá em Memórias Póstumas, o Brás Cubas está contando a história da vida dele, mas está contando depois que ele morreu. Conta até a morte dele, o velório. Né? E aqui o mini-conto do Freire, o narrador também já morreu. Se eu soubesse que iam chorar tanto, ele está vendo, então, o que acontece após a morte dele, teria me matado antes. Então, isso é diálogo, gente. Isso é intertexto. É um diálogo entre textos de diferentes épocas. Então, nós já temos aqui mais um diálogo. Né? Outro mini-conto. Se há vida após a morte, de que adianta se matar? Também o tema da morte presente. Né? Outro mini-conto. Faz quantos anos que o senhor morreu, vovô? Olha, aqui nós temos outra vez, né, um diálogo desse mini-conto com esse e dos dois com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui está vendo um diálogo de um neto com um vovô que morreu. Não sabemos se o neto está vivo, né, mas o vovô está morto. Se faz quantos anos que o senhor morreu, o vovô está morto e o tema da morte presente aqui. Tenho saudade de chamar seu nome pela casa. Aqui não aparece exatamente que seja morte, não pode ser outro motivo que fez com que a pessoa saísse de casa, mas também pode ser a morte, né? Então, tenho saudade de chamar o seu nome pela casa, significa alguém que já não está mais em casa. Todos esses mini-contos que nós vimos são da obra Amar é Crime, de 2010, uma das obras do Freire. Então, perceberam, gente, o mini-conto? Uma das tendências da literatura contemporânea, e aqui estão exemplos dele. Na nossa prática de leitura, a gente leu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mini-contos, ok? É isso, gente. Então, são os mini-contos. E agora, depois de visto os mini-contos de Freire, isso que interessa dele, vimos mais um autor, a sua forma de escrever, vamos para outro poeta. Passemos a poeta Eurídice Fontella, também uma poeta da literatura contemporânea. E para começar com Eurídice Fontella, antes de trazer para vocês a biografia dela, vamos observar marcas da metapoesia em um de seus poemas. Então veja um poema de Eurídice Fontella. Título: Fala. Já tem metapoesia nesse título. Né? Tudo será difícil de dizer, a palavra real nunca é suave. Tudo será duro, luz impiedosa, excessiva vivência, consciência demais do ser. E continua. Aí continua. Tudo será capaz de ferir, será agressivamente real, tão real que nos despedaça. Não há piedade nos signos e nem o amor. O ser é excessivamente lúcido e a palavra é densa e nos fere. Toda palavra é crueldade. Poesia reunida, aqui a obra dela. Bom, gente, voltando um pouquinho aqui, fala, tudo será difícil de dizer, quando se fala que será difícil de dizer, que a palavra real nunca é suave, então nós já temos aqui a metapoesia, né? A poesia falando sobre a fala, né? Sobre o ato de se comunicar, né? Então, nós temos a metapoesia. E quando nós passamos para a segunda, aqui, ó, tudo será capaz de ferir, será tão real que não há piedade nos signos. O que é signo?
São os sinais que representam as letras, as palavras, né? Os sinais que representam a fala. Não há piedade no que? Nas palavras, nas letras, na palavra escrita, né? E nem o amor, por ser excessivamente lúcido e a palavra é densa e nos fere. Então, a palavra escrita ou falada, né? Toda palavra é crueldade. Então, nós pensamos um poema assim muito bem construído, né? Um poema fácil de interpretar, de entender, e que nós percebemos exatamente aqui a metapoesia estampada. Né? Mas, gente, esse texto, será que ele não dialoga com textos de outras épocas? Vejam isso aqui, ó. Vejam se é possível apontar uma aproximação com João Cabral de Melo Neto, da terceira geração modernista e também da literatura contemporânea, só que um pouco antes de Eurídice Fontana. Veja esse poema do João Cabral, que é aquele camarada da poesia formal, né? Formal e bem construída. É mineral o papel onde escrever o verso que é possível não fazer. É mineral, por fim, qualquer livro que é mineral a palavra escrita. É mineral a palavra escrita, a fria natureza da palavra escrita. Gente, ele está falando assim, ó, a fria natureza da palavra escrita. É mineral o papel, é mineral o verso, é mineral o livro. Como assim mineral? É algo seco, frio, né? Algo frio que não tem sentimento, não tem tristeza nem alegria no que é mineral. Algo que é mineral é uma coisa, é um objeto. Então, ele está tratando a poesia, não só a poesia, mas o suporte da poesia, o papel, o livro, a palavra em si, ela é mineral. A palavra é fria, a fria natureza da palavra escrita. Voltando em Eurídice Fontela, toda a palavra é pluralidade. A palavra é densa e nos fere. Percebe, então, gente, uma aproximação? É possível a gente apontar essa aproximação, né? Isso aí é a interlocução dos textos, é o diálogo que tanta utilidade tem para nós como estudantes de literatura, né? Então, estabelecer esse diálogo é fundamental para que a gente possa aproveitar o máximo possível da literatura. Então, vimos Eurídice Fontela e vimos João Cabral de Melo Neto, dois autores de épocas diferentes, muito próximos, mas diferentes, e com texto dialogando entre si. Ok, gente? Agora, no caso do João Cabral, o que ele está colocando nesse poema Mineral, Papel, Palavra, Poesia, o que ele está fazendo, ele está dessublimando a poesia. A poesia que é sublime, né? Que é encantamento, que é inspiração, aqui não é não, aqui não é nada disso. A poesia não tem nada de sublime aqui, ela é fria, ela é mineral. Então, o João Cabral de Melo Neto é um autor que procura dessublimar a poesia, tirar a sublimidade da poesia, ok? Bom, gente, mas quem foi Eurídice Fontela, então? Eurídice Fontela foi uma poeta e filósofa, publicou seu primeiro livro de poesia, Transposição, em 1969. Outro livro, seu Alba, publicado em 1983, ganhou o Prêmio Jabuti. Então, é uma autora que já morreu, ela nasceu em São João da Boa Vista, São Paulo, aqui está ela, Eurídice Fontela, autora contemporânea. Veja o que o Fabrício Carpinejar, um comentarista de literatura, o que ele fala sobre a Fontela? Fontela conceitua a poesia como uma gramática, poucos adjetivos, uma conduta de observação pura e imanente, com um repertório coloquial, nunca perde a realeza ou esbarra em facilidades expressivas. Ou seja, aproximou ela do João Cabral de Melo Neto. A poesia do João Cabral, que vocês estudaram, por exemplo, em Morte e Vida Severina, uma poesia densa, muito bem trabalhada, mas a linguagem é coloquial. A gente entende tudo, a linguagem é fácil de entender, mas a poesia é muito bem construída. Então, que a Eurídice Fontela também, com o repertório coloquial, ela nunca perde a realeza da poesia. Ela nunca esbarra em facilidades expressivas, exatamente o que o João Cabral também faz. Então, uma observação muito interessante quando nós observamos a poesia pelo lado estilístico da forma, né?
Então, esse comentário eu achei muito apropriado para a poesia de Fontella. Okay? Bom, gente, chegamos onde eu prometi para vocês. Vejamos uma interessante questão de Enem multidisciplinar sobre um texto de Fontella. E por que multidisciplinar? Porque ela aborda a literatura atrelada à filosofia. Olha que interessante essa questão. Eu acho que vocês vão gostar muito também. Dois textos. Texto 1 é do Kant, que vocês conhecem, o Immanuel Kant, que viveu lá em 1800, alguma coisa, né? Eu não, nem lembro quando, mas sei que é alguns séculos atrás, mas que vocês estudem filosofia. E olha só, gente, o Enem de 2020, hein? O último. Olha que interessante. Texto 1, do Kant. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes. Quais são as duas coisas? O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. O Kant falou isso. E a Eurídice Fontella fez uma releitura desse texto do Kant. A Eurídice Fontella escreveu o seguinte: duas coisas admiro, a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Gente, vamos ler de novo. Olha que interessante. O Kant, duas coisas enchem o ânimo de admiração, ou seja, admiração, ânimo de admiração, admiro. Então, primeira coisa. E veneração, que venero, admiro muito, sempre crescentes. O quê? O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. A Eurídice Fontella, a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Dá para a gente pensar muito sobre isso. Agora, gente, olha só. E o que a questão pede? Veja só, baseada no diálogo entre dois textos longe um do outro, no meio temporal, né? Mas veja o que se busca nesses dois textos. A releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Então, pelo enunciado, a gente já percebe o diálogo, a releitura, que a de Fontella é uma releitura, e que ela inverte as seguintes ideias. Quais ideias centrais do pensamento kantiano? A possibilidade da liberdade e obrigação da ação, a prioridade do juízo e a importância da natureza, inverte o quê? Que ideia? A ideia da necessidade da boa vontade crítica da metafísica, a ideia central da prescindibilidade do empírico e autoridade da razão, a ideia da interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Percebe a profundidade da questão, gente? Mas nós não vamos responder ela já, não. Antes de responder, antes de voltar nessas opções, vamos elaborar a questão, vamos explorar a questão, vamos para o lado da filosofia. Para analisar essa questão, vamos rever conceitos kantianos. Então, veja só, Immanuel Kant propiciou uma nova visão à filosofia, de modo especial à metafísica. Na concepção de Kant, é preciso que o homem aprenda a filosofar, ou seja, trabalhe o talento da razão, fazendo a seguir princípios universais, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios, confirmando-os ou rejeitando. Então, pesquisar, pensar. Dessa forma, a razão produz filosofia e também conduz à crítica do conhecimento. No pensamento kantiano, a filosofia não deve ser cética, isto é, não deve desacreditar a razão, e nem dogmática, ou seja, confiar totalmente na razão. Entenderam o texto? Bom, desse texto aqui, o que nós podemos resumir livremente? Então, eu fiz uma interpretação livre do texto e vocês podem fazer de vocês. Olha só, quando ele fala aqui, nessas ideias do Kant, né, de que o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim são duas coisas de admiração e veneração, e que a Fontella, duas coisas que admiro, a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Aí, então, digamos assim, a gente relacionando esse conceito que nós vimos sobre Kant, né, esse conceito disponível na internet, que traz um resuminho, né, do pensamento de Kant, com esses dois textos,
Poderíamos, então, livremente resumir. Então, livremente significa uma interpretação minha. O pensamento kantiano expresso no texto 1 permite a ideia de que o mundo e o universo são fenômenos naturais, portanto, externos ao nosso íntimo. Já a norma moral é algo intrínseco do ser humano, deve estar dentro de nós. O Itz Fontella inverte essa ordem, colocando a dura lei como externa e o estrelado céu interno, como se sugerisse que a lei e a norma, que são externas, não são impostas, né? Porém, os sonhos representados pelo céu estrelado são intimamente nossos. Eu interpretei assim. E vocês, como vocês interpretam? E assim nós podemos ir para as questões novamente, né? A releitura da Fontella inverte, ou seja, ela vira de cabeça para baixo a seguinte ideia central do pensamento kantiano: a possibilidade da liberdade, ou seja, nós temos a possibilidade de liberdade, e a obrigação da ação, agir por obrigação. A prioridade do juízo, ou seja, o juízo, a razão não tem prioridade, e a importância da natureza. O pensamento, a razão, não tem prioridade, e a natureza é importante. A necessidade da boa vontade crítica da metafísica, boa vontade crítica da metafísica, a prescindibilidade do empírico e a autoridade da razão. Prescindibilidade é aquilo que não é tão importante, nós podemos abandonar, podemos descartar, né? O que é imprescindível, nós precisamos, definitivamente. E o que é prescindível, nós podemos. Então, o empírico, ou seja, aquilo que não é estudado a fundo na ciência, isso aqui é prescindível. E a razão é que tem autoridade? Ou é a interioridade da norma e a fenomenalidade do mundo? Essa ideia do Kant, que a norma é interna e o mundo é externo e fenomenal? E aí, o que vocês marcaram? Pela interpretação de vocês. Perceberam que questão bonita, gente? Que questão muito bem elaborada, muito bem trabalhada, trabalhando aquilo que nós estamos buscando aqui, que é o diálogo entre a literatura contemporânea e de outras épocas. E olha que época, hein? Lá atrás. Vocês marcaram a letra E. Isso. Eu também marcaria a letra E, depois de pensar muito, pesquisar, estudar, marcaria a letra E. E a resposta do Enem é a letra E. Por quê? Ela inverte qual a ideia do Kant? A ideia do Kant é que a norma é interna. A norma está dentro de nós. E a natureza, o fenômeno do mundo, está fora de nós, né? Ela inverte, não. Diz que a norma vem para nós como uma imposição, mas a fenomenalidade, o céu estrelado, está dentro de nós. Nós temos a liberdade de sonhar, de pensar, né, à nossa maneira. Entenderam, gente? Estão de acordo? É isso, gente. Então, eu trouxe essa questão aqui com muita boa vontade para vocês, né? Com muito entusiasmo, porque eu gostei muito dela. E é isso, gente. Então, olha só, nós paramos por aqui com a literatura brasileira contemporânea. Faltam alguns autores, faltam muitos, né? Inclusive, tem esse que eu estou lendo aqui, gente, olha, bem contemporâneo, né? Esse camarada que lançou um romance chamado Torto Arado. Ele está atualmente entre os mais vendidos. É um romance contemporâneo. O autor é Itamar Vieira Júnior. Ele é uma literatura contemporânea que está agora no momento. Eu estou lendo ainda, né? Já li resumo de tudo, mas está vendo mais um que se candidata, porque nós temos muitos autores contemporâneos, né? E nós não vimos todos, passamos por vários, mas nós temos um panorama do que é literatura contemporânea e pós-modernismo. Porque a gente, então, ó, encerramos por aqui pós-modernismo. Agora vocês vão descansar disso, mas descansar com a consciência tranquila, certo? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu desejo para vocês boas provas, bom estudo, boa semana, ok? E que nós cheguemos ao final de ano com sucesso. Tchau, gente. Muito obrigado.